Vocês notaram, pelo título da palestra, que nós estamos falando a respeito de alternativas do caminho que referem-se a misticismo, a yoga e ocultismo. Por que nós não falamos que temos alternativas de caminho de cristianismo, de budismo, de hinduísmo, de islamismo? Porque as diferentes religiões usam uma combinação dos principais caminhos. Então achamos por bem chegar à raiz do conhecimento da verdade eterna para tentarmos conhecer um pouco mais a respeito do caminho. Mas se nós vamos falar sobre caminho, talvez a primeira coisa seja aonde esse caminho nos leva. Para que precisamos um caminho? Porque certamente nós precisamos encontrar uma determinada meta. Qual é essa meta? De acordo com cada tradição, fala-se em salvação, unir-se a Deus, libertação do sofrimento, entrar em nirvana, entrar em estado de moksha. Na verdade, são todos nomes diferentes para dizer a mesma coisa. O retorno à casa do Pai, chegar aonde nós já estamos em nossa essência última. Então, uma primeira coisa que devemos fazer é nos valer daqueles que já trilharam o caminho, qual a experiência que eles têm a nos legar, porque se nós queremos alcançar uma meta extremamente exaltada, extremamente avançada e, de certa maneira, extremamente difícil em termos do nosso nível atual, do ponto no caminho onde nós estamos, então, a coisa mais sábia, quando nós vamos visitar um outro país, um outro lugar, perguntar para alguém que já esteve lá qual é a melhor maneira de chegar lá. Então é isso que nós temos que fazer também, perguntar para os sábios, para os santos, que em todas as eras, em todas as tradições, já alcançaram a meta que nós agora estamos perseguindo. E como esse objetivo último do caminho, voltamos agora ao objetivo último, a união com Deus, a união com o todo, a experiência da unidade, é uma experiência que nos faz ver que todos nós somos Deus, todos nós somos um aspecto de Deus. E aqueles que alcançaram a totalidade dessa experiência da união com Deus, sendo então a expressão completa desse estado de consciência, a plenitude de Cristo em nós, como diz a tradição cristã, então esses grandes sábios, que são uma expressão completa de Deus, estão movidos pelo amor divino para com cada um de nós também expressões divinas e, portanto, uma parte essencial de cada um desses grandes santos, desses grandes mestres. Eles então se comprometem a procurar ajudar a todos os seus irmãos menores, irmãos mais novos, a alcançar também aquela meta. Só que nós poderíamos pensar que o ideal, já que nós queremos alcançar a casa do Pai, retornarmos à nossa origem, o ideal seríamos encontrarmos um São Cristóvão que na tradição cristã carrega nas costas aquele que quer alcançar o outro lado.
Então, seria muito cômodo nós encontrarmos um São Cristóvão ou um mestre, todos os mestres, quem sabe, que pudessem nos levar nas costas. Só que o projeto divino, o plano divino para toda a humanidade é que cada um de nós possa desabrochar aquele toque especial que constitui a individualidade de cada um de nós. Assim como numa árvore frondosa, nos dizem os botânicos, não existem duas folhas absolutamente idênticas, apesar de nos parecer que são todas a mesma coisa, mas não são. Os botânicos que dizem que não existem duas folhas idênticas. Também na humanidade não existem dois seres humanos absolutamente idênticos, porque se fossem idênticos, Deus, pelo princípio de economia, poderia restringir então a humanidade, não precisaria haver essa multiplicidade tão grande. Então a multiplicidade expressa o fato de que cada um de nós é uma joia especial. Então cada um de nós tem que desabrochar, tem que ser lapidado, burilado para fazer reluzir a luz interior com toda a sua plenitude. Por isso, os mestres não nos carregam nos ombros, eles indicam o caminho. Eles indicam quais são os passos que nós temos que dar para progressivamente irmos desabrochando a luz que existe em nós, Buda que existe em nós, Cristo que existe em nós. Por isso, é muito importante para aqueles que estão trilhando o caminho espiritual de conhecerem a literatura sagrada. Literatura sagrada é essa que inclui as escrituras sagradas, como a Bíblia, o Corão, Bhagavad Gita, mas também toda uma série de livros inspirados, como, por exemplo, Luz no Caminho, que trouxe hoje aqui, Aos Pés do Mestre, Voz do Silêncio, e obras como A Doutrina Secreta e tantas outras que nos ajudam a progressivamente irmos expandindo a nossa mente e adquirindo uma compreensão cada vez maior do mundo que nos cerca, do mundo que existe dentro de nós e como nós podemos, então, nos assenhorar desse mundo exterior, desse mundo interior e aí alcançarmos a meta, expressarmos inteiramente o divino em nós. Bom, falamos da meta, falamos daqueles que são experientes a respeito do caminho. Então, qual é o início do caminho? Aonde começa o caminho? O caminho começa exatamente onde cada um de nós se encontra. Porque o caminho é uma experiência pessoal. Portanto, o caminho espiritual começa naquele estado de consciência, de experiência que cada um de nós se encontra. Mas como é que a gente trilha esse caminho? Será que a gente tem que ir a Roma? Temos que ir a Jerusalém? Temos que ir ao Tibete? Não. O caminho não é uma jornada física, mas é uma jornada em consciência. O caminho se encontra dentro de cada um de nós. Esse que é o aspecto mais curioso e que requer muita humildade e muita determinação de cada um de nós, porque a nossa tendência como personalidade é agir, viver, fazer coisas no mundo exterior. No entanto, o caminho espiritual nos diz que o caminho não está fora, o caminho está essencialmente dentro de nós. Também tem aspectos que estão fora, nós teremos que manifestar aquilo que encontramos dentro de nós no exterior. Mas, essencialmente, o caminho espiritual
é uma jornada em consciência para o interior de nós mesmos. É por isso que os sábios de todos os tempos disseram: homem, conheça-te a ti mesmo. Por quê? Porque nós devemos conhecer a nossa constituição, nós devemos procurar entender como nós podemos fazer esse mergulho dentro de nós. E esse conhecer a nós mesmos tem toda uma série de facetas. Pode ser entendido como conhecimento psicológico, que é não só verdadeiro, mas como é necessário, mas tem mais ainda. Nós temos que conhecer toda a nossa constituição, porque se a meta final do caminho é expressarmos Deus em nós, na sua plenitude no mundo exterior, isso significa que nós vamos ter que mergulhar progressivamente do nosso estado de consciência usual, que é o estado de vigília, o estado de consciência do corpo, o estado de consciência de nossas emoções, o estado de consciência dos nossos pensamentos, enfim, o estado de consciência da nossa natureza inferior. Nós teremos que fazer um mergulho em maior profundidade. Nós teremos que entrar em nossa natureza superior. E esse é o grande desafio. Porque existe, poderíamos dizer, uma barreira, mas sempre que existe uma barreira, como nos castelos medievais, que eram cercados por água e tinha uma ponte levadiça que permitia o acesso do exterior para o interior através daquela ponte. Em nós existe exatamente a mesma coisa. Nós temos uma ponte que é chamada em sânscrito de Antakarana. Esse Antakarana, esta ponte entre o nosso mental concreto, aonde reside a consciência mais elevada da personalidade, ao mental abstrato, é então transposta através dessa ponte de inconsciência chamada de Antakarana. Mas ao alcançarmos o mental abstrato, aí nós estaremos realmente trilhando a parte superior do caminho, aquela parte que realmente nos interessa, aquela parte aonde nós começaremos a fazer um progresso muito rápido. Para a maior parte de nós, o grande desafio do caminho é conseguir encontrar aonde se encontra essa ponte levadiça que permite o acesso do outro, em consciência, ao outro lado, ao nosso castelo interior. Eu digo castelo interior porque existe na literatura sagrada um livro muito interessante que eu recomendaria àqueles que se interessam pela tradição cristã, um livro de Teresa d'Ávila chamado Castelo Interior ou Moradas, em que Teresa d'Ávila, uma grande mística, escreveu suas experiências de como, através de diferentes tipos, de diferentes níveis de oração, ela conseguia ir penetrando no castelo interior, salas e mais salas, que conduziam progressivamente àquele recinto último, bem no interior do castelo, onde se encontrava o bem-amado. O bem-amado é Deus. Então, Teresa d'Ávila descreveu nesse livro, que foi direcionado principalmente para as monjas que pertenciam à Ordem das Carmelitas, sugerindo diferentes métodos, atitudes e instruções para essa interiorização progressiva,
até alcançar aquele antro, aquele lugar sagrado em nosso interior, aonde encontraremos o bem-amado.